Posso fazer uma crítica construtiva? Não, tá bom? Não precisa não, porque eu não tô construindo nada, eu não tô em obra, tá? Guarda pra você, tá bom? Gente, a pessoa não consegue construir um castelo na areia, que a onda vem e leva. Ai, quer fazer crítica construtiva. Ai, faça meu favor, né? Volta pro pão, carne louca. Eu, hein? Segura. Pessoal, hoje o vídeo é sobre isso mesmo que você viu aí no título, é crítica, né? Até deu início aí com essa moça aí brincando, né? Fazendo um meme aí sobre crítica construtiva, né? E o que é aí? O que a gente pode falar sobre crítica? Crítica mesmo, crítica social, crítica a você, a mim, individual, coletiva. E aí, a crítica ela realmente é destrutiva, ela é construtiva, a crítica é algo bom, é algo ruim? Para a sociedade, a crítica é o que? Ela é algo realmente que tem a ver com inveja, é maldade das pessoas, ela deveria existir? Crítica, o que é a crítica? Bom, para começar, né, como já está tendo o título aí, né, a filosofia explica. O que a filosofia pode explicar? O que a filosofia pode dizer sobre a crítica? Se ela é boa, se ela é ruim, ela é uma consequência da maldade do homem em relação ao outro? Então, como que eu posso classificar a crítica? A gente tem que sempre lembrar, como eu estava falando aí, né, da filosofia, que todo princípio de regra, ela vale para tudo na vida. Isso é uma coisa que eu sempre, quando estou conversando com amigos, eu sempre falo isso, né, que todo princípio de regra, ela vale para tudo. Uma regra que você tem no casamento, uma regra que você tem para seus filhos, uma regra que você tem para você, um princípio moral que você tem para você, você pode notar que você sempre vai usar o princípio dessa mesma regra para tudo na vida. Então quer dizer o quê? Aquilo que eu uso como regra, por exemplo, para casamento, trabalho, é a mesma regra que eu vou usar para outras coisas, mesmo menores ou maiores na minha própria vida. Por mais que, como se diz, né, a ordem dos fatores não altera o resultado, e é basicamente isso. Então, por mais que a gente use de diferentes maneiras, muitas regras na vida, você pode ver que o princípio de tudo ela tem o mesmo princípio, o mesmo início, o mesmo começo, né? E por que eu estou falando isso? Porque na filosofia não é diferente. Como eu estava, como por exemplo na própria geologia, na própria física e na filosofia, por mais que sejam matérias mesmo de estudo, diferentes, né? Filosofia, geologia, matemática, história, português, né? Línguas, né? O princípio de regra, por mais que sejam coisas totalmente de uma diferença da outra, o princípio é o mesmo para todos. A regra de princípio é o mesmo para tudo, né? Que é o que? Como na física mesmo explica, né? O princípio, né, da física, qual é? Da física mesmo, a matéria física, né? Que cada ação ela gera uma reação. Cada ação ela provoca uma reação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no mundo físico, né, físico mesmo, no universo e tudo mais, a ação de qualquer fator, de qualquer ato, de qualquer corpo celeste que existe, né, que está vivo, né, ou em movimento, ela provoca uma reação a tudo que está ao redor dela. Mas o que isso tem a ver com crítica, Elias? O que você está querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com crítica social, debate, né? Que a partir do momento que você passa a existir, você já existe, você nasce, você está ocupando, você é uma massa, né? Você está vivo, principalmente, né? Mas aí é algo relativo, não é porque você está vivo que necessariamente, ou não estar vivo, significa que você não vai provocar reações, pelo contrário, e eu vou dar esse exemplo daqui a pouco. O princípio da ação que gera uma reação, ela é totalmente válido, ela é totalmente real, ela existe, entendeu? E se existe isso no mundo físico, no mundo geológico, você acha mesmo que não existiria a ação gerando a reação no próprio mundo real dos seres humanos, da sociedade humana? Claro que vai existir. E como que eu trago então o princípio da física e da geologia para o mundo social que nós vivemos, como a crítica? É a reação. A crítica, ela é o princípio da reação que a física e a geologia explicam. Mas ainda assim não estou entendendo disso. Como assim? Por exemplo, na geologia, um rio que passa aí perto da sua casa, um córrego, né, que passa na sua cidade. Você vê aquelas águas daquele rio ali todo santo dia, a cada segundo, toda hora, você vê aquelas águas correndo por aquele rio. Você vê aquilo lá como algo normal, natural da vida. Ok? Beleza? Aí, normal. Mas só o fato daquele córrego, daquele rio existir, ele já está causando impacto no ambiente que está ao redor dele ali. E qual que é o primeiro princípio, então, da reação? Automaticamente, aquelas águas vão passar por cima de onde tiver. Automaticamente, ele deve destruir tudo que estava ao redor dele. A ação daquele rio causou uma reação, destruiu tudo ao redor, tudo que estivesse na frente dele, né? Segundo ponto, um rio, quando ele está ali
correndo ali, fazendo seu caminho, seu percurso ali, ele não está simplesmente só existindo, só, né, passando as águas daquele rio, não está passando só simplesmente por passar. Tem uma consequência daquilo. E trazer mudanças ao redor dele. Sejam elas, e praticamente mudanças no sentido até de manutenção, né? O rio, não é à toa que os grandes minérios, diamantes, ouro, né, são garimpados aonde? Em rios. Os rios que fazem o trabalho de escorrer essa grande quantidade de rochas e areia que vai, né, escorrendo, que vão escoando e escorre tudo para os rios. Então, é para você ver que aquele simples rio que muitas vezes está passando por você, aquele córrego, olha para você ver quanta manutenção, quanta mudança e quanto impacto ele já está causando só por ele existir. É o mesmo princípio da crítica da humanidade. É o mesmo princípio da reação que a humanidade tem. É a reação do ser humano em torno do próprio ser humano, em torno de si mesmo, em torno do próprio ser humano. Então a crítica, resumindo, a crítica ela é a reação da humanidade, a reação da sociedade, do ser humano, que a física explica, que cada ação ela gera uma reação. E como que eu trago isso para o ser humano? A partir do momento que você já nasce, ou seja, como um rio, a partir do momento que você já nasce, você já existe, você já está ocupando um espaço, como eu falei do rio, né? Que para onde ele passar ele vai causar impacto, ele não vai parar. A ação dele é ir para frente, não importa o que ele tiver que passar por cima. Na vida de um ser humano, na sua vida, na minha vida, é a mesma coisa. Você já nascendo, automaticamente você já vai gerar um impacto na humanidade só por você existir. Então aquela ideia que tipo assim, se eu não for rico, se eu não for famoso, se eu ficar quietinho na minha, se eu não fazer nada, eu não vou receber crítica. Engano seu. Engano seu. Você vai causar impacto só por você existir. Porque você precisa se alimentar, você precisa correr atrás do seu destino, você precisa correr atrás de trabalho. E correr atrás de trabalho, você vai ter que entrar em impacto e vai causar impacto às outras pessoas que estão ao seu redor, independente do trabalho que você faça, seja numa firma, seja num trabalho autônomo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento que você existe, você precisa sobreviver. Você precisa se manter vivo para sobreviver. E mesmo que seja só o básico que você precisa fazer só para você sobreviver, você já vai estar causando no percorrer da sua vida, no caminho da sua vida, da carreira da sua vida, impacto em quem estiver ao seu redor, sejam elas boas ou ruins. Não é verdade? Não é à toa que o ser humano entra em conflito. E isso eu estou falando de forma individual. Imagina então grandes nações, impérios, territórios que ao longo da humanidade existiram. A partir do momento que você existe, você precisa ocupar um espaço, você precisa ter uma casa, entendeu? Você tem uma família e você está ocupando um espaço, você está entrando em contato com outras pessoas. Então, automaticamente, só por você existir, você já vai estar causando, como se diz, crítica, né, ao redor de você, por menor que sejam suas atitudes. E tendo, então, essas atitudes básicas, só de sobrevivência, como trabalhar, ter a sua própria casa, ter o seu carrinho, automaticamente você vai estar impondo atitudes. Impondo atitudes, você vai estar sendo visto, revisto pelas pessoas que estão ao seu redor. Que se move, ele causa uma ação, e causando uma ação, ele provoca uma reação. Ou seja, o universo que aparentemente não tem vida, que está lá no espaço, que não tem vida própria, ele já tem esse princípio da física, que é ação e reação. Imagina então eu e você que temos vida, que respiramos, que comemos, que bebemos, trabalhamos, né? Precisamos entrar sempre em constante contato com outras pessoas do nosso convívio. Então você vai gerar crítica por si só para você existir. Tá bom? Então, não tenha a crítica como algo tipo, meu Deus, eu fui criticado. Essa crítica aqui não é boa, essa crítica aqui é ruim. Não deveria ser criticado por isso. Isso é uma ilusão da cabeça do ser humano, entendeu? É normal, é natural da vida da gente não querer ser criticado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui agora, isso aqui vai ter uma crítica. É aquilo que eu sempre falo, né? A ação e a atitude pode ser minha, mas as consequências são dos outros. Entendeu? A atitude é sua, você tem livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, fazer do jeito que você quiser, mas as consequências não vão ser suas, vai ser dos outros. É eles que vão reagir conforme a atitude que você teve. Então, e isso serve só para o básico da vida, trabalhar, morar, se alimentar. Imagine então para outras atitudes que você tem de realizar um sonho, de realizar uma grande conquista. Você se impondo na vida, só o fato de você se levantar para se impor na vida, você já vai estar causando impacto. Ninguém faz nada no mundo sem ter, vamos dizer assim, a permissão, sem ter a reação de outras pessoas ao redor, entendeu? E essas outras pessoas ao redor também vão ter atitudes que vão gerar reações em você, né? Então, quando o ser humano passou a fazer crítica de uma forma geral a si mesmo, a sua alimentação, a seu estilo de vida, o ser humano foi procurando melhorar.
É a crítica, né? O tal do inconformismo, né? O ser humano fica criticando, poxa, por que eu preciso comer alimento cru? Sabe que não existe uma outra maneira de eu comer um alimento melhor? E melhor, foi aí que se criaram o fogo. O fogo foi justamente para aquecer o homem, para não passar frio. Né? Por que eu vou dormir ao relento, passando frio? Não tem algo que possa me aquecer? Foi aí que foi, ou seja, foi uma crítica que o ser humano fez a si mesmo, a sua atitude, a sua maneira de viver, o seu estilo de viver, que foi fazendo que a humanidade se progredisse. Então, tanto isso lá no início da história da humanidade, como hoje, a crítica é o que faz o ser humano progredir. Você agindo, você vai provocar, né, uma reação na humanidade, nas pessoas que estão ao seu redor, seja na sua família, seja nas pessoas próximas. Então, por favor, pare de dizer que crítica é algo maldoso. Nossa, tá fulano me criticou. Nossa, como que pode alguém me criticar por isso? Cara, bom ou ruim, crítica ela é algo real. É algo que faz a humanidade progredir. Se não tiver... Não é à toa que existe a democracia, né? Democracia é justamente isso, é debater todo tipo de assunto. Então, a crítica ela faz parte da democracia, porque a gente debate o que é melhor, o que não é melhor. A crítica, ela é a reação, é o princípio da reação que a física explica, que a geologia explica. A crítica, ela é algo real. Ela é o princípio básico da existência de tudo e de todos, ok? Leve isso naturalmente, sabe? Na naturalidade. Simples assim, entendeu? Ah, fui criticado por isso, meu Deus do céu, vou ficar em depressão, vou ficar por isso, não, cara. Por isso que a filosofia faz esse papel. A filosofia faz o papel de explicar o modo de pensar do ser humano, para o próprio ser humano se entender, né, melhor e passar a viver melhor. E quis passar essa pequena aula hoje sobre crítica para que você possa entender que crítica é algo normal, entendeu? Seja ela boa, por menor, por maior que seja, entendeu? E é o que faz o ser humano ser melhor, faz que eu seja melhor, ok? E é esse o vídeo de hoje.